Você foi parado numa blitz, realizou o teste do bafômetro, agora você está com medo de ter que pagar uma multa de quase R$ 3.000, ter a carteira suspensa por um prazo de 12 meses e ainda ter que fazer um curso de reciclagem e uma prova para só depois reaver a sua carteira de motorista. Eu tenho que te falar uma coisa, muita calma nessa hora, porque existe uma maneira da gente conseguir cancelar essa sua multa de bafômetro. Nesse vídeo, eu vou te explicar o que acontece com você, motorista, depois que você realiza o teste do bafômetro, quais são os seus direitos e uma coisa que eu vou falar aqui, o que você pode fazer para se defender. Eu sou Danilo Liberato, advogado, especialista em direito de trânsito, fundador do Rei das Multas e já ajudei a inúmeros motoristas a manterem a sua habilitação mesmo depois de uma situação como essa. Primeiro vamos falar do impacto. O que realmente causa uma multa de bafômetro? Quais são as consequências dela na sua carteira de motorista e principalmente na sua vida? A primeira coisa que você precisa saber, e eu acredito que você já sabe, é que a multa de bafômetro ela tem um valor de quase R$ 3.000. Ela pode suspender a sua carteira de motorista por um prazo de 12 meses. Mas imagina só o que isso significa para um motorista profissional, para um pai de família que depende do carro para trabalhar, ou até mesmo um aposentado que na sua rotina necessita dirigir. Mas o que pouca gente sabe é que essa suspensão ela não acontece de forma automática. Existe um procedimento legal e é nele que está a chance da sua defesa. É nele que existe a chance de você conseguir cancelar essa multa e não ter a sua carteira de motorista suspensa. Agora eu vou te explicar como que funciona esse procedimento e como você pode se defender. Funciona da seguinte maneira. Você foi parado por um agente, realizou o teste do bafômetro, o bafômetro deu positivo. Nesse momento, o agente ele lavra o auto de infração. Depois de lavrado o auto de infração, dependendo, você vai ser liberado com uma outra pessoa conduzindo o seu veículo após essa pessoa ter realizado o teste do bafômetro e dado negativo. Em alguns dias, o órgão de trânsito vai enviar a notificação de autuação para o seu endereço. A notificação de autuação é a primeira oportunidade para você, motorista, se defender. Em seguida, caso você não se defenda ou caso você se defenda e a sua defesa não seja aceita, virá a notificação de penalidade. Na notificação de penalidade já existe a multa, ou seja, o valor para pagar e os pontos na sua carteira de motorista. Mas a sua carteira ainda não estará suspensa. Saiba que na notificação de penalidade existe um prazo para você recorrer para a JARE, que é a Junta de Recurso Administrativo. Caso você não recorra para a JARE, aí sim é formado um processo administrativo de suspensão da sua carteira de motorista. Lembre-se que você também pode se defender do processo administrativo da mesma maneira. Defesa de penalidade, JARE e CETRAN. Uma coisa que você precisa saber é que cada uma dessas fases abre possibilidade para você se defender. Cada defesa é como se fosse uma porta que você pode tentar abrir. O que acontece é que a maioria das pessoas, ou seja, a maioria dos motoristas, ignoram essas oportunidades, perde prazo e acabam aceitando essas punições como se não houvesse saída. E eu estou aqui para mostrar para você que sim, há saída. Você tem que saber que na notificação existem vários detalhes que eles têm que ser analisados atentamente. E cada detalhe é uma oportunidade para a gente conseguir cancelar a sua multa. Uma outra coisa que você também tem que saber é que o direito de recorrer ele está previsto e ele está garantido para você pela Constituição. Isso significa que mesmo você fazendo o teste e esse teste ele tendo dado positivo, você tem garantido o seu direito de apresentar a sua defesa e questionar todas as ilegalidades e irregularidades do procedimento de multa. Quando você envia um recurso e o órgão recebe, não é um favor que ele faz para você ao analisar e cancelar a sua multa. É uma obrigatoriedade de analisar, verificar e se existir algum erro, cancelar a multa e fazer com que você não sofra
a penalidade de ficar suspenso, de pagar a multa, de ter que fazer um curso de reciclagem e uma prova. Agora eu vou passar a falar para vocês os erros mais comuns de uma multa de bafômetro. Erros no preenchimento do auto de infração. Quando você pega uma notificação, tanto a notificação de autuação como uma notificação de penalidade, essas notificações elas podem chegar no seu endereço ou você pode acessá-las pela sua carteira de motorista digital. Então, lá na sua notificação, na hora dela ser lavrada, existem algumas informações que são obrigatórias e muitas vezes não constam no auto de infração, como o número do equipamento que foi colocado à sua disposição para você realizar o teste do bafômetro, o horário que aconteceu essa abordagem, o local exato, com o número, com a rua, ou se for uma rodovia, o número da rodovia, o quilômetro e também o sentido que você estava. Sentido sul, sentido norte, crescente, decrescente da rodovia, tudo isso precisa constar no seu auto de infração. Pode acontecer também problemas no equipamento que você realizou o teste. Todo equipamento, antes dele ir para a rua, ficar disponível aos motoristas para fazer teste, ele precisa ser aprovado pelo Inmetro. E se esse equipamento ele não for aprovado pelo Inmetro e mais, se ele não estiver lá para consulta, para que todos verifiquem a sua legalidade, lá no site do PSE, que é um site do Inmetro, esse equipamento ele é tido como irregular e a sua multa ela pode ser cancelada por isso. A sua multa também pode ser cancelada por prazos descumpridos pelo órgão de trânsito que te autuou. Se o órgão perdeu o prazo para te enviar a notificação, ou se ele não enviar a notificação para você, tanto notificação de autuação, tanto notificação de penalidade, isso é uma falha que vai fazer com que a sua multa ela seja anulada. Eu entendo que esses pontos podem parecer, a princípio, muito técnicos, mas saiba que eles fazem toda a diferença na hora de cancelar a sua multa. Aqui no escritório, nós já anulamos várias multas simplesmente alegando essas falhas no auto de infração. Agora deixa eu compartilhar com você uma situação que aconteceu. Um cliente entrou em contato comigo desesperado pelo fato de ter realizado o teste do bafômetro e ter dado positivo. Quando analisei a notificação, o que eu constatei? Que o número do equipamento que foi colocado no auto de infração, ele não estava aferido corretamente pelo Inmetro. Ou seja, ele estava com a validade vencida. E uma outra coisa que eu tenho que alertar vocês é que muitas vezes nem mesmo esse número consta na notificação, o que é pior ainda, o que aumenta mais ainda a sua chance de cancelar a multa. Quando eu recorri para aquele cliente, o que aconteceu? Defesa deferida, multa anulada e o melhor, a CNH dele foi preservada. E esse também pode ser o seu caso. Muitas vezes você está com uma notificação em mãos, olha para ela, não vê nenhum defeito, mas quando você envia para nós, nós apontamos cada detalhe para você. Nós indicamos cada defeito, o que fará com que você consiga cancelar a sua notificação. Agora lembrando outro caso de um motorista que recebeu apenas uma notificação. Ele recebeu a primeira notificação, recorreu e não recebeu a segunda notificação após o recurso da primeira ser indeferido. Ou seja, entramos com uma defesa, o primeiro recurso não foi aceito, estávamos aguardando a notificação para a segunda defesa, ele não recebeu essa notificação, nós entramos com o recurso e o que aconteceu? Recurso deferido e multa cancelada. E mais uma CNH preservada. É por isso que eu sempre digo, cada detalhe numa notificação de autuação conta. E cada detalhe que você observa, obrigatoriamente você precisa colocar isso na sua defesa. Utilize todos os prazos de defesa, respeite os prazos de defesa, mas alegue cada detalhe, mesmo que aquele detalhe pareça muito simples e pareça que não vai causar o cancelamento de uma multa. Muitas vezes é esse detalhe simples que faz com que a multa seja cancelada.
E aqui vai um conselho. Se você quiser, você pode sim tentar se defender sozinho. Algumas coisas que você precisa fazer é ler atentamente a notificação recebida, confira se todos os dados estão corretos, verifique informações sobre o equipamento que foi utilizado no momento da abordagem, e essas informações elas podem ser conferidas lá no site do PSE, que é o site do Inmetro. Escreva a sua defesa de forma simples, mas direta. Aponte todos os erros encontrados. E muito importante, que você fundamente esses erros na lei. Para isso, você pode utilizar o artigo 280 e 281 do Código de Trânsito Brasileiro. E algo imprescindível, sempre protocole no prazo. Jamais perca um prazo. Fazendo isso, você já estará exercendo o seu direito de defesa, fazendo com que a chance de você cancelar a multa aumente e muito. Agora, se você não tem tempo para fazer o seu recurso, não quer correr o risco de errar em detalhes ou se sente inseguro para fazer a sua defesa, é aí que entra uma ajuda especializada. Eu e minha equipe do Rei das Multas analisamos cada auto de infração muito atentamente, buscando cada defeito que possa existir na sua notificação. Nós conhecemos as leis, as resoluções, os julgados mais recentes, portarias do Inmetro e montamos para você a defesa mais forte possível. Aquela defesa que com certeza vai aumentar em muito a chance da sua multa ser cancelada e de preservar a sua carteira de motorista. Lembre-se, não adianta você apenas dizer. Você, num recurso, tem que escrever e provar. Isso quer dizer o seguinte: se existe um erro, você vai colocar aquele erro e falar por que aquele é um erro, principalmente indicando artigos, incisos, parágrafos, portarias, enfim. Você precisa falar e provar. Sempre. É assim que é feito uma defesa. Então, se você está nessa situação, uma coisa que eu tenho que te dizer é: não fique parado. Você tem o direito de defesa e pode sim evitar a suspensão da sua carteira de motorista. Entre em contato comigo agora mesmo. O nosso contato está na descrição desse vídeo e eu faço uma análise completa do seu caso. Lembrando o seguinte, aqui no escritório nós não cobramos para fazer a análise completa do seu caso. Então, se esse vídeo te ajudou, já deixa o like, se inscreva no canal e compartilha com quem mais precisa saber disso. Eu sou Danilo Liberato, advogado e fundador do Rei das Multas. É isso aí, até o próximo vídeo.